é a justificação pela fé em Cristo. É o assunto que nós vamos falar aqui aos irmãos, trazer à igreja essa noite, dando continuidade a essa série de exposições. Nas últimas semanas, nós abordamos aqui, os pastores falaram aqui a respeito da depravação total, do pecado em que o ser humano se encontra. Falamos a respeito do problema de nós julgarmos outras pessoas pelos seus pecados, sendo que todos nós estamos nas mesmas condições. E na última semana, um assunto que para alguns gera muito incômodo, desconforto, que é colocar o dedo na nossa ferida e falar que realmente nós somos pecadores. Foi o clímax dessas últimas semanas, a começar ali do capítulo 1, do verso 18 em diante, que trata sobre essa condição do pecado. E a semana passada, concluindo aqui, o pastor Renato falando sobre essa condição em que todos nós nos encontramos. Só que esse não é o estado último do homem. Essa não é a condição derradeira em que o homem ele pode ficar. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, ele tem mostrado a nós um caminho excelente, um caminho de salvação, um caminho de esperança, um caminho de perdão, um caminho de graça. Mas tudo isso é aos termos de Deus. Tudo isso é pela maneira que Ele estabeleceu, não a nossa, mas como Ele quer. E é disso que Paulo vai tratar nesses próximos versos agora. Ele tem feito uma grande obra, só que não é qualquer coisa, não é de qualquer forma. O que Ele estabeleceu, o que Ele está fazendo, Ele tem feito para a sua glória e tem feito conforme a sua vontade. E eu leio o texto aqui com os irmãos antes de nós continuarmos. Repetindo, Romanos capítulo de número 3, verso de número 21, diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não é Ele também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Maravilha. Paulo já vem mostrando a nós todo o caminho que nós precisamos prosseguir para sermos aceitos como família de Deus. Ele acabou de dizer, do verso 10 ao 18, que ninguém é bom.
ninguém é justo, ninguém faz nada que tenha alguma utilidade. Paulo pega toda boa intenção, toda boa obra, tudo que achamos que fazemos, que agrada a Deus, e diz para nós, isso não serve de nada. Isso não tem capacidade de perdoar pecado. E ele fala mais ainda, a lei não pode perdoar pecado. Não é o propósito da lei perdoar pecado de ninguém. O propósito da lei é justamente escancarar o nosso pecado e mostrar que nós precisamos de salvação. E ele vai dizendo ainda mais para nós, nada que o homem possa fazer vai proporcionar que o homem encontre perdão pelos seus pecados, pelos seus atos cometidos. Só que, imediatamente, Paulo também nos mostra a luz no final do túnel. Paulo mostra para nós, sinaliza para nós, que esse não é a condição permanente do homem. Por quê? Porque ele diz que Deus, e o próprio Deus, resolveu intervir e agir graciosamente em benefício de nós. Não foi nós que fomos atrás de Deus. Não foi nós que demos o primeiro passo. Paulo diz que é o próprio Deus que está agindo agora em nosso favor para nos perdoar. E existem algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com os irmãos nesses versos aqui. Primeiro, que o apóstolo Paulo diz, essa justiça, ela provém de Deus. Não é por lei, não é por obras, não é por mérito, não é por nacionalidade, ou seja, judeu não tem benefício, judeu não tem lugar cativo no céu, judeu não tem o seu perdão de pecados garantidos pelo simples fato de ser judeu. Paulo diz, ninguém, absolutamente ninguém, pode se apresentar diante de Deus e dizer, eu sou bom, eu sou justo, eu não tenho pecado, eu posso me salvar. Ele diz, não, isso só é possível por causa da justiça que provém de Deus, ou seja, não é uma obra nossa, não é uma obra que eu possa fazer, não é algo que eu tenha capacidade para fazer. E essa palavra de Paulo, ela vai contra os pregadores da atualidade, esses motivacionais, coach, que fala que dentro de nós existe um poder que é capaz de vencer, que é capaz de conseguir, que dentro de nós existe uma capacidade intrínseca, que nós conseguimos, que nós vamos adiante, que se você tentar, você vai realmente chegar onde você quer. Esse texto vai contra tudo isso, porque Paulo diz, não existe nada de bom, você não consegue se salvar, porque essa justiça, ela provém de Deus, e ela é independente da lei. E ele diz, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, pregando sobre Romanos, os nossos pastores falaram sobre isso, que os profetas já falaram no Antigo Testamento, de que Deus iria agir dessa forma, para que o homem não dissesse, eu me salvei. Não, essa justiça, esse perdão, essa salvação, só nos é proporcionada, porque Deus estendeu a mão, Deus veio ao nosso encontro, Deus se prestou a se fazer homem, está entre nós e nos amar incondicionalmente, independente do nosso pecado. Deus veio até nós para nos salvar e nos redimir do nosso pecado. Essa justiça, ela provém de Deus. Graças a Deus por isso, porque não depende de nós. Porque se essa salvação dependesse de nós, nós perderíamos. Nós não conseguiríamos, nós falharíamos, mas ela provém de Deus e é independente de qualquer coisa, porque está garantida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda coisa, irmãos, Paulo fala aqui no verso de número 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A referência de Paulo aqui é ao pecado de Adão e Eva, lá no Éden, que de alguma forma
A teologia chama isso de imputado. O pecado de Adão foi imputado a nós. Por quê? Adão era o nosso representante. Adão era o pai de toda a humanidade. Então eles representavam todos os seres humanos. Então quando eles pecaram, nós pecamos junto com eles. Foi colocado em nossa conta o pecado de Adão e Eva. Nascemos no pecado. Temos uma natureza corrompida. Temos uma natureza caída, uma natureza mal. Aquilo que Deus havia dito para o homem, aliás, que o Gênesis registrou que Deus disse a respeito do homem na criação, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa glória de Deus no pecado, ela foi se perdida. É como se disséssemos assim, um espelho que deveria refletir a imagem, e esse espelho foi todo sujo, está todo embaçado, está cheio de marca de mão, está cheio de sujeira, está cheio de pó, e você não consegue ver a imagem refletida. É isso que o pecado fez com a gente. Por isso que Paulo diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A imagem de Deus que o casal tinha antes do pecado, não possuímos mais, o homem não tem mais. Não quer dizer que não somos criaturas de Deus e amados por Ele, não, somos. Só que por nossa conta, nós não conseguimos fazer nada, absolutamente nada. Por quê? Porque estamos no nosso pecado, nós estamos nessa condição, fomos destituídos da glória de Deus. Aquela presença maravilhosa de Deus, aquela alegria que o homem tinha antes do pecado, aquela comunhão, aquele prazer que eu imagino que seja imensurável, aquela comunhão que Adão e Eva tinham com o Senhor. Ele descia todos os dias, falava com o casal, se relacionava com o casal. Quando o pecado entrou, ele quebrou essa comunhão, ele quebrou esse relacionamento. O pecado passou a ser uma divisão entre Deus e o ser humano. O pecado abriu uma brecha sem tamanha entre nós e Deus, que nós não conseguimos, nós não temos força para ultrapassar, nós não vamos conseguir chegar perto de Deus de forma nenhuma. O pecado causou isso. A imagem de Deus em nós, ela foi perdida, fomos destituídos dessa glória que tão maravilhosa de Deus. Nós perdemos essa imagem preciosa de Deus. Homem, mulher, judeu, não judeu, quem está na lei, quem está fora da lei, quem conhece a Deus, quem não conhece a Deus, não importa. Todos estão na condição de pecado. Nós estamos assim. E por que o apóstolo Paulo, por várias vezes, nós temos acompanhado nessas poucas pregações ainda sobre Romanos, conseguimos observar isso? Todas as vezes que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o pecado, ele escancara, ele mostra para nós como é terrível a natureza pecaminosa, como nós somos maus, como nós somos terríveis, e ele faz isso com um objetivo. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que ninguém consegue entender plenamente a graça de Deus se não conhecer verdadeiramente a sua natureza. Se nós não conhecemos verdadeiramente quem somos, miseráveis pecadores, que precisamos urgentemente de Deus, nós não vamos valorizar a graça de Deus que nós possamos receber. Se nós não olharmos para nós e clamarmos misericórdia, como Paulo vai falar lá na frente a respeito dele, no processo da santificação, miserável homem que sou, se nós não olharmos para nós e falarmos igual Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, nós não vamos conseguir entender o que Deus fez e o que Deus está fazendo por nós, porque apesar de termos perdido essa glória de Deus em nós por causa do pecado, logo na sequência o apóstolo Paulo vai dizer, calma, porque Deus providenciou um caminho pelo qual você pode se chegar de novo a Ele. Calma, que apesar do pecado, ainda há esperança para você. Calma, que apesar de toda essa confusão, eu estou indo ao encontro de vocês, eu estou indo na direção de vocês. Calma, que apesar de caídos, de quebrados, de machucados, de miseráveis que vocês são, eu estou indo até vocês, e eu vou derramar graça, eu vou derramar amor, eu vou derramar misericórdia sobre a vida de vocês. É isso que Deus está fazendo por nós. É isso que Paulo vai dizer que ele faz. Terceira coisa que o apóstolo Paulo vai falar aqui, irmãos.
justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Verso de número 24. Justificados. Ou seja, essa palavra aqui, justificados, justiça de Deus, toda ela tem uma conotação jurídica, de tribunal. Tem ali a acusação que pesa contra nós, tem as nossas ofensas, os nossos pecados, tem o juiz e tem o nosso advogado, que também é promotor. Só que ao invés de apresentar a acusação, ele apresenta a solução para nós. Em vez de apresentar o juiz aceitar a denúncia oferecida, ele aceita a apelação que lhe é dada, porque a obra que Jesus fez é muito maior do que o pecado. E é esse cenário que nós encontramos aqui. Nós somos justificados mediante a fé, de forma gratuita, pela graça de Deus. Ou seja, vocês não fizeram absolutamente nada, mas eu estou declarando vocês perdoados, inocentados. E por que Deus ele pode fazer isso? Que é o que Paulo continua aqui. Porque essa justificação gratuita, pela graça de Deus, ela acontece por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção, para não se alongar muito, normalmente, no texto do Novo Testamento, principalmente em Paulo, ela tem, e principalmente aqui, é claro, ela tem um sentido bem básico. Redenção é o pagamento de uma dívida de uma propriedade. Alguém comprou uma propriedade, não conseguiu pagá-la, acumulou dívida e agora ele precisa resolver esse problema. A redenção é alguém ir lá, assumir a dívida, pagá-la, quitar completamente. Essa propriedade não tem mais dívida alguma. Ou também era usada para a compra de um escravo. Alguém queria comprar um escravo, ia lá no mercado de escravos, ou que encontrasse um senhor de escravos, alguém que possuía escravo, que era normal, principalmente em Roma. Dizem que havia mais escravos em Roma do que gente livre. Você ia lá e queria comprar, era a redenção. Você comprava aquele escravo, ele passava agora a ser a sua propriedade. Quando Paulo diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Paulo está dizendo agora a nós, de que a dívida que nós tínhamos contra Deus, porque a nossa conta estava no vermelho, a dívida que estava sobre nós por causa do pecado, que foi se acumulando, o pecado que nós cometemos, o pecado da humanidade que nós cometemos, foi indo. Chegou uma hora em que Deus cobrou essa conta, e o apóstolo Paulo disse que na hora de pagar essa conta, ninguém tinha condições. Lembra lá da parábola do dinheiro que vai se contar, que ele devia, e se juntasse a soma de tudo que ele devia, ele não tinha condições de pagar, e o Senhor foi lá e perdoou a sua dívida. É justamente isso que Paulo está dizendo que está acontecendo. Nós não temos condições de pagar essa dívida. Nós não temos condições de pagar a Deus pelo nosso pecado. Então o que aconteceu? O nosso Senhor Jesus, lá na cruz, ele pagou a nossa dívida. A ofensa que era contra Deus, lembrando, não é contra o diabo, não é contra o universo, não é contra nada. A dívida era contra Deus, o ofendido era Deus. Então Jesus foi lá, conforme o profeta Isaías, no capítulo 53, quando fala: aprove Deus moê-lo por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus está pagando
pagando pelo nosso pecado diante de Deus, a nossa ofensa, a nossa dívida, Cristo está pagando. E agora não somente Ele paga a nossa dívida, mas como escravos do pecado, Cristo agora está também dizendo: vocês estão livres, o pecado não domina mais contra vocês, vocês agora foram libertos, eu comprei vocês do pecado, eu paguei a dívida e eu comprei vocês agora do pecado. É por isso que nós podemos glorificar, porque fomos justificados gratuitamente através da redenção que há em Cristo Jesus. Não tem nada mais para você pagar. Não tem pecado que possa te prender, irmãos. É o que Paulo vai dizer um pouquinho mais na frente no capítulo 5. Porque aonde o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. Porque o pecado não te prende mais, você é liberto, você é transformado, você é nova criatura. É por isso que em outra carta o apóstolo Paulo fala: já que no pecado nós perdemos a imagem de Deus, Deus está nos fazendo nova criatura, está sendo gerada a imagem de Cristo em nós, de glória em glória, estamos nos tornando de novo aquilo que Deus, Ele desejou que fôssemos: o seu povo, a sua família, os seus servos, tudo isso por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está fazendo isso. Prosseguindo, irmãos. 4. Já está acabando. Paulo vai usar algumas palavras aqui. Preste atenção na sequência de palavras que Paulo vai usar aqui a partir do verso 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sacrifício, propiciação, justiça, tolerância, impunidade. Palavras que, se for tiradas do contexto aqui, não faz sentido nenhum. Mas como Paulo está explicando para nós o que aconteceu, veja o que Jesus fez por nós. No livro de Hebreus diz o escritor que sem derramamento não há remissão de pecados. Esse era o sistema de culto do Antigo Testamento. Sempre que se chegava à presença de Deus, tinha que ir com alguma coisa para oferecer a Deus em sacrifício. Mas especificamente havia um dia, que era o dia da expiação, o dia do perdão. Toda a comunidade de Israel se reunia e o sumo sacerdote, era uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o animal que representava ali o sacrifício que é oferecido a Deus, e de forma simbólica, os pecados de todo Israel era transferido para esse animal, que era sacrificado, e o sangue dele era pego, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde ficava a arca, e pegava aquele sangue e derramava em cima da arca, na tampa, no meio dos dois querubins. Aquilo se chamava propiciatório, o lugar onde Deus se encontrava com o homem, para reclamar a dívida, a ofensa cometida. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia isso. Entrava com o sangue do animal e derramava em cima da tampa da arca no propiciatório. Porque simbolicamente, aquilo afastaria a ira de Deus para não julgar o pecado que os homens estão cometendo, principalmente Israel, ou especificamente Israel nesse caso.
Isso tinha que ser repetido anualmente, no dia da expiação. Ele tinha que entrar lá e fazer todo esse ritual: sacrifício, propiciação, justiça. Era assim que Deus se relacionava com Israel. Só que Paulo diz que isso apenas apontava para algo maior. E o autor aos Hebreus confirma: tudo isso é apenas sombra do que de fato aconteceu com aquilo que Jesus fez. Nada daquilo que acontecia lá no tabernáculo ou no templo pode se comparar com o que Jesus fez. Só que Deus queria um sacrifício. A ira de Deus precisava ser aplacada. O pecado não podia mais ser passado impune. Deus não poderia mais deixar na sua tolerância os pecados impunes, porque Deus, Ele é justiça. Então Jesus, como nosso sacrifício, nosso cordeiro pascal, assumindo essa responsabilidade que era nossa, de se oferecer pelos nossos pecados, mas não era o suficiente o que nós iríamos fazer. Jesus assumiu o nosso lugar e foi até aquela cruz, foi morrer por nós ali como sacrifício que agradava a Deus, mas um único sacrifício que não precisa mais se repetir, porque o sacrifício de Jesus é eterno, ele é permanente, as suas consequências, elas são cósmicas, afetou todo o universo. Tudo que Jesus fez há 2000 anos atrás repercute ainda hoje e vai repercutir até na eternidade. Jesus foi como sacrifício, ele pegou, como diz Hebreus mais uma vez, esse sangue e entrou no santo dos santos no céu, diante de Deus, como se dissesse assim: eu estou oferecendo o meu sangue para perdão de pecados da humanidade. Tudo que era contra eles agora eu estou pagando, eu estou liquidando, e toda a justiça de Deus, ela caiu sobre Jesus. Toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus, todo o amargor de Deus pelo pecado, ele colocou sobre Jesus. E é por isso que hoje nós somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso que nós não precisamos de procissão, não precisamos pagar nada. Por isso que a gente pode vir aqui na graça, cantar, louvar, ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, tomar o café depois no final do culto, um chá, ficar aí nos cantinhos dos corredores, papeando, fazendo amizade fora daqui. Vamos amanhã para o trabalho e vamos mostrar quem nós verdadeiramente nós somos, porque nós somos libertos por Cristo, transformados por Cristo. A justiça de Deus, ela foi colocada em Cristo, e por causa dele nós estamos livres e livres para toda a eternidade. Graças a Deus por isso. Quinto, irmãos, verso de número 26, o finalzinho. Por causa dessa justiça demonstrada, ele se tornou justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A justiça de Deus aqui, irmãos, é resolver o problema do pecado. Não é outra coisa senão ser isso. Deus quer colocar as coisas no seu devido lugar. O pecado tirou tudo isso do trilho, e Deus quer colocar de novo no lugar. E Ele faz isso. Ele envia o seu Filho, que lá na cruz, e eu estava conversando com alguns irmãos há uns dias atrás, e a gente estava falando justamente dessas pregações, que veio na sequência, né? Pastor Olivier, pastor Renato, pastor Milton pregou, a gente falou assim: já reparou que coisa, já parou para pensar que coisa interessante? A maioria que conhece aquele texto que Jesus fala nos evangelhos, Deus meu, por que me desamparasse? A maioria conhece, né? Jesus citando um salmo. Então está lá, os evangelhos registram dos momentos finais de Jesus: Deus meu, por que me desamparasse? Aquele momento, toda a ira de Deus, por causa do pecado, está colocada sobre Jesus. Nós não suportaríamos. Então foi colocada sobre Jesus. A justiça de Deus precisava resolver o problema. E alguma coisa precisava acontecer. E aconteceu. Jesus vai à cruz, e naquele momento ele suporta
todo o peso da ira de Deus para resolver o nosso problema do pecado. E Ele está lá e não abandona. Mas que coisa extraordinária que acontece ali. Ao mesmo tempo em que Jesus está dizendo, por que me desamparasse? Porque eu tenho que suportar o peso do pecado. E alguns podem dizer assim, e tem gente que fala, essa é a maior, coisa mais indigna que existe. Os acusadores da fé cristã. Como que um homem inocente pode sofrer pelo pecado dos seres humanos que ele nem conheceu, nem chegou a conhecer? E não tem nada de injusto, não tem nada de indigno. Pelo contrário, o maior ato de amor que existiu, não é Jesus dizendo, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Isso é maravilhoso. Não é Jesus alimentando as pessoas, curando as pessoas. Isso é ótimo. Glória a Deus que Ele faz isso. O maior ato de amor é olharmos nos evangelhos e ver o nosso Cristo pendurado na cruz, sofrendo em nosso lugar por causa do nosso pecado. Esse é o maior ato de amor de Deus. A justiça de Deus, a ira de Deus está ali, colocada sobre Jesus. E o que acontece nesse momento, irmãos? Olha que coisa extraordinária. Ao mesmo tempo em que todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus, que Ele dá esse brado a Deus, citando ali o texto do Antigo Testamento, é ao mesmo tempo onde a gente consegue ver a presença de Deus, conseguimos ver o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não tem outro ato que consiga mostrar para nós como Deus pode ser justo e justificador, senão na cruz de Jesus. Porque Ele é justo quando Ele cobra o pecado sobre o Seu Filho, o pecado de toda a humanidade. Mas Ele é justificador, porque por causa da obra de Jesus na cruz, Ele está de braços abertos, nos recebendo na Sua família. Ele está dizendo, venha a todos os que crerem, eu vou declarar vocês perdoados e inocentes dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparasse? E o Pai está ali ao lado de Jesus, e Paulo vai interpretar isso para nós, dizendo, é por causa daquilo que Ele fez em Jesus, Ele é justo e justificador, porque Ele abriu a porta da graça, Ele nos deu acesso novamente, o problema do pecado que havia nos distanciado de Deus, Ele foi lá e resolveu, Ele estendeu a mão, Ele agora possibilitou que a gente conseguisse chegar perto dEle, única e exclusivamente através de Jesus. Ele é o nosso justificador. Quem chega agora diante de Deus, não precisa trazer um animal para sacrificar. Quem chega diante de Deus, já imaginou a graça? Cheio de, chegar no culto e está cheio de ovelha, pomba, galinha. No Rio de Janeiro tem uma igreja que faz isso. Igreja evangélica, eles dizem. Sacrificam animais. Que diz que a gente não pode abandonar a lei. A pessoa chegar aqui e tá os irmãos diáconos ali na porta, anotando o seu nome com a sua oferta. O que é que você trouxe? Eu trouxe um bode. Né? Ou carne boa, né, Lucão? Trouxe uma picanha. Vou sacrificar aqui, vou trazer. Só tem que ter cuidado com os filhos de Eli. Pode ver carne boa. Já pensou se fosse assim ainda? Ninguém precisa disso mais. Ninguém precisa. Ninguém precisa se preocupar. O que é que eu tenho? O que é que eu vou oferecer? O que é que eu posso dar a Deus? Não, você não precisa dar nada. Você não precisa nada. Tudo que você tem pertence a Deus. Está tudo consagrado a Deus. Tudo que precisava ser feito, Jesus Ele já fez na cruz.
Tudo que precisar pagar, Jesus já pagou. Você não precisa comprar bênção, você não precisa comprar milagre, você não precisa comprar santidade, você não precisa comprar nada disso. Tudo já foi oferecido, tudo Deus já resolveu o problema em Cristo. Ele agora está dizendo: venham até mim, eu tenho perdão, eu tenho graça, eu tenho amor. Abandone os seus pecados e creiam em Jesus e receba salvação, receba perdão, receba graça. É isso que Jesus está dizendo para nós, é isso que Jesus diz para a humanidade: vocês não precisam fazer mais nada, já fiz tudo, está tudo resolvido, não tem mais dívida. E Paulo fala isso aos Colossenses, ele fala a respeito disso. Alguém poderia dizer: eu preciso fazer alguma coisa para me tornar aceitável diante de Deus. Paulo diz não, diz aos Colossenses: não, porque a escrita que era contrária a nós, ele já cravou ela na cruz do Calvário. Não há mais dívida nenhuma, não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Ninguém, nem o adversário das nossas almas, pode chegar diante de Deus ou de qualquer outra pessoa e dizer: olha, o benigno, ele é um miserável pecador, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Ele pode, ele vai, é a função dele, ele acusa mesmo. Mas Deus vai falar: não se preocupa não, fique tranquilo em relação a isso, porque o preço já foi pago na cruz, o preço já foi lá, feito por Jesus. Ele já é justificado, porque ele creu na obra que o meu filho realizou na cruz do Calvário. É isso que Deus está dizendo a toda a humanidade: não tem preço mais a ser pago, porque Cristo já pagou. Por isso que Deus é o nosso justificador, e gratuitamente Ele tem feito isso através do seu Filho Jesus. E para terminar, irmãos, o verso de número 27 e o verso de número 30. Existe glória que é compartilhada a nós por causa disso? Do que Deus fez? Não. E Paulo está dizendo aqui também de judeus. Não é porque a aliança, os patriarcas, as promessas, o templo, a circuncisão é de vocês. Não é porque isso tudo pertence a vocês que vocês têm algum benefício. Não. Nessa obra, a glória é exclusiva a Deus. Nessa obra, não tem mérito seu, não tem mérito nosso. Eu não posso dizer que eu dei uma ajudinha para Jesus. Eu sou tão difícil, eu sou tão ruim, que eu mesmo tive que ajudar Jesus a me perdoar, a resolver o problema meu do pecado. Não, não tem nada disso. Não tem glória nenhuma aqui para mim, ou para nós, nada. Porque nós não colocamos a mão em nada, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Não tem glória aqui para ser dividida com ninguém. Isso daqui é apenas, no capítulo 3, isso é apenas um vislumbre do que Paulo vai falar sobre a glória de Deus. Se aqui ele está dizendo que nós não temos glória nenhuma na obra que ele realizou, lá no capítulo 11, normalmente algumas pessoas leem, não prestam atenção, né? Nós cantamos como hino e cantamos muito bem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso encerra o discurso doutrinário de Paulo, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11, até o verso de número 32, que diante dessa obra tão extraordinária, que Deus realizou, salvando pecadores que não mereciam perdão, mas ofereceu perdão e graça através da obra de Jesus, e de que todos aqueles que creem podem ser salvos por causa da obra de Jesus, porque Deus tem salvado, que Paulo termina essa parte da carta aos Romanos cantando, e não tem outra coisa para que a gente não faça diante disso. Diante dessa obra que Deus realizou, diante do perdão oferecido a nós, diante do tamanho da salvação que nós recebemos da parte de Deus, diante de tudo que Deus ele realizou, a única coisa que nós temos que fazer, irmãos, é cair prostrados em adoração, dizendo: para Ele e por Ele são todas as coisas, a Ele a glória para todos sempre. A glória pertence somente a Deus, que nos salvou em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Aleluia por isso. Não tem nada nosso, mas tem tudo de Deus. E é o que Paulo fala lá: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que instruiu ele em alguma coisa? Pergunta retórica de Paulo, citando textos do Antigo Testamento, de Isaías e de Jó. Ninguém. Aí ele fala: porque dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória para todo sempre. E Paulo conclui o capítulo de número 3, ele diz assim: quem é que pode receber essa salvação? Quem é que pode? Porque indigno todos nós somos. Ninguém merece. Se ninguém merece, quem é que pode receber? E ele fala: judeu, não judeu, circunciso, incircunciso, todos que se achegarem a Deus por fé, crendo que Jesus é o nosso Salvador. Todos que aceitam esse evangelho da justiça de Deus, todos que creem que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós em nosso lugar, todos podem receber perdão, reconciliação, salvação e vida eterna. Não há ninguém que está excluído disso. Não há ninguém tão ruim que não possa ser alcançado por essa graça. E não há ninguém tão bom que diga que eu não preciso disso. Todos nós. E Deus tem ofertado gratuitamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem nos chamado a essa salvação. Para uns tem lembrado de que Ele é o Senhor e Salvador e merece glória por isso. Para outros, Deus está dizendo: mesmo que a sua fé esteja fraca, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você não encontre uma saída, e que você ache que está tudo perdido, e não tem mais força, eu sou o mesmo Deus que salvou você lá em Jesus, eu sou o mesmo Deus que estou contigo. Para outros, Deus está dizendo: você que nunca chegou à minha presença, você que achou que não precisa, você acha que não quer isso de jeito nenhum, Deus está dizendo para você: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Salvador, e você precisa de perdão e reconciliação com Deus. Feche os seus olhos. Ore, se a sua oração for de gratidão por essa salvação que recebemos. Se você se reconhece como um filho amado de Deus, que foi alcançado por Ele, ore agradecendo por essa salvação. Mas se você acha que chegou aqui essa noite desanimado, triste, sem esperança, achando que não tem mais jeito, ore, pedindo para que Deus possa renovar a sua vida. E ao olhar para a cruz de Jesus, você encontre sentido à sua vida. Você encontre alegria, prazer, satisfação em Deus. E volte para Ele, volte aceitando esse perdão, essa graça. Mas se você entrou aqui essa noite e nunca fez parte do povo de Deus, nunca fez parte de uma igreja, nunca achou que precisaria ou que deveria confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que a sua oração seja: Deus, eu creio na obra de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego a minha vida a Ele nessa noite.
Oremos. Pai amado, mesmo não merecendo, mesmo sendo um miserável pecador, eu te agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Eu rendo a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor decidiu, prometeu e cumpriu enviar o Seu Filho para morrer na cruz por nós em nosso lugar. E Ele nos deu vida, e vida com abundância. Obrigado por isso. Oro também, Senhor, pelos aqueles que estão fracos, desanimados, que sejam renovados aqui essa noite, Senhor. Que a sua esperança seja redobrada, que ele olhe para a cruz de Jesus e veja o que Ele fez por nós. Olhe para Jesus e veja o seu amor por nós naquela cruz, e saia hoje daqui, Senhor, renovado, renovada, cheio de alegria, de salvação, cheio de esperança. Mas também oro, peço, Espírito Santo, que quebre corações de pedra, dando um coração de carne, que pessoas possam confessar Jesus como Senhor da sua vida, que possa entregar-se a Ele, reconhecendo os seus pecados e dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. E saia daqui nessa noite, saia daqui, Senhor, convicto de que foi alcançado por Cristo, e tenha certeza da sua salvação e do perdão dos seus pecados. Pai amado, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, os nossos pastores. Abençoa, ó Deus, os nossos líderes. Abençoa os ministérios da igreja. Abençoa, Senhor, a obra do dia 30, ó Pai. Usa-nos ali como instrumento para pregar o Teu Evangelho, e vidas possam se render a Cristo como o Senhor tem feito. Abençoa o Teu povo a sair daqui, ó Deus, a chegarem em casa, a estarem no ambiente de trabalho amanhã, Senhor. Que a gente possa ter essa alegria de salvação e ser esse testemunho vivo do que Deus está fazendo em Cristo Jesus, salvando pessoas. A gente seja essa luz, este sal para essa terra, a Bíblia que as pessoas não têm para ler. Que sejamos esse povo, ó Pai, que possa refletir a imagem de Jesus, e as pessoas querer ter um encontro real e verdadeiro com Ele, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Cristolândia, a Casa Rosa. Abençoa, salva, liberta, transforma, Senhor. E que essa igreja continue sendo portadora e pregadora do verdadeiro Evangelho, que salva e que transforma vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe-nos.